O último one-shot da série DC vs Vampires é sobre Harley Quinn. É definitivamente uma questão central no desenvolvimento desta série, pois, depois de todo o desespero e traições de DC vs Vampires, ela finalmente oferece um raio de esperança e uma possível solução para a infecção de vampiros da Terra. No entanto, sendo sobre Harley, eu não tinha certeza do que receberia quando abrisse o livro. Eu já disse isso antes, mas, na atual DC Comics, a identidade de Harley Quinn é tão fraturada que toda a sua personalidade e afiliações mudarão de escritor para escritor, fazendo com que não haja realmente nada para se agarrar se você gostou do personagem de uma versão anterior. É o que é. Até que o editorial da DC dê uma olhada no que o personagem se tornou e faça algumas mudanças. DC vs Vampires. Killers #1 é escrito por Matthew Rosenberg, com arte de Mike Bolden e Eduardo Melo, tintas de LBA Underwood Livesey, Bolden e Melo, colorização de Antônio Fabella e letras de Troy Peteri. A edição se passa após os eventos de DC vs Vampires #6, com as criaturas da noite, havia conquistado o mundo, bloqueando o sol no processo. Este one-shot segue um grupo de vilões de Gotham, liderados por Harley Quinn, vivendo à sombra dos vampiros. Harley se declarou a chefe do submundo do crime de Gotham e está trabalhando para eliminar qualquer um que desafie essa regra, incluindo o Chapeleiro Maluco. A questão muda quando Jim Gordon encontra Harley e fornece a amostra do sangue de Lex Luthor do título principal, que pode matar os vampiros. A partir daí, Harley é forçada a lutar contra um grupo de ex-heróis, incluindo o Senhor Incrível, para manter o frasco seguro. O roteiro de Rosenberg é o melhor elemento do livro, apresentando uma excelente voz para Harley e os vários bandidos do Batman, junto com um grupo de outros personagens da DC. Os personagens são consistentes com a forma como aparecem no título principal, e o roteiro ajuda a manter a continuidade da série. Rosenberg faz questão de manter o ritmo da edição, dando ao livro a sensação de uma história de ação sólida e simples. Não há reviravoltas ou reviravoltas em voz alta, mas nada parece fora do personagem ou do tom da série. As batidas dos personagens e a ação parecem naturais e não serpenteiam, fazendo com que o livro seja lido rapidamente. O final da edição parece que vai voltar e se ligar à história principal, mas não parece prejudicial se você pular essa edição e ler apenas o título principal. A arte é inconsistente, os vários lápis e tintas no título, mostrando a aparência página a página de personagens e eventos. O título principal estabeleceu um nível alto com a arte e a coloração de Otto Schmidt e Simone de Mel, e é difícil para qualquer artista concluir. A arte neste one-shot não é flagrante ou suficiente para tirá-lo completamente do livro, mas é perceptível o suficiente para distrair da história. Em uma revisão anterior do título principal DC vs Vampires, discutiu-se a dificuldade de mudar de estilo, e como isso pode criar uma dissonância que torna o livro mais difícil de ser apreciado. Esta arte é um caso dessa incompatibilidade, não se sentindo em sincronia com a base que Schmidt construiu neste universo. Em vez do estilo cinético e arranhado de Schmidt, os lápis de Bolden e Melo são mais contidos e menos frenéticos, o que subjuga um livro cheio de sequências de ação. Este afastamento do estilo de Schmidt, que foi a estética visual definidora do título principal, é um prejuízo para as expectativas da série. Foi uma distração no título principal quando Simone D assumiu o trabalho a lápis, e o mesmo acontece aqui. Com certeza, Harley é completamente diferente aqui do que em sua atual série solo, onde ela é mais boba de 2 anos. Aqui ela é uma espécie de Rambo Harley, uma lutadora séria e assassina, que comanda seu próprio time e não quer seguir mais ninguém, tentando nihilisticamente encontrar uma maneira de usar a crise atual para seu próprio benefício. Mesmo a arte é muito irregular e áspera para retratar esta versão muito difícil da Harley. O outro elemento que faz este one-shot parecer fora de sincronia com o título principal é a coloração. Colorir é um aspecto dos quadrinhos que pode ajudar a solidificar uma continuidade visual entre os livros. E o exemplo disso nos últimos anos é o trabalho de Marty Grassi em House of X, Powers of X. Enquanto Pepe Larraz e R.B. Silva tinham estilos que se fundiam bem, foi a coloração de Grassi em ambos os títulos que fez os 2 livros parecerem coesos, mesmo que as 2 edições abrangessem linhas do tempo, dimensão e muito mais. No caso de DC vs Vampires, a coloração de Schmidt foi um grande atrativo das edições iniciais e permaneceu inigualável. Aqui, a coloração combina com a arte e parece plana e segura em comparação com os saltos que o título principal deu. A paleta de Fabella novamente não é flagrante ou desanimadora para o livro, mas como a arte, deixa um gostinho de quero mais.
Como uma história completamente independente, a coloração é sólida, mas quando colocada ao lado das outras paletas no cânone da história de Elseworld, a inconsistência se torna mais aparente. Embora eu tenha lamentado a falta de cenas de ação no livro, a arte em geral não é ótima. Há uma grande equipe por trás disso: Mike Bolden, Lee Vesey, Eduardo Mello, Lebeal Underwood e Antônio Fabella. Mas geralmente é muito irregular, e as proporções dos personagens, as formas de seus rostos são muito inconsistentes. Eu gostaria que o rosto de Harley tivesse mais expressão quando se tratasse dessa asterisco revelação. Asterisco, as cores são muito fortes, como laranja em Clayface, ou o cabelo colorido de Harley, embora definitivamente seja a hora de voltar para apenas uma cor vermelha e preta esquema. DC vs Vampires. Killers #1 não é uma entrada essencial para o verso de Vamps, mas é divertido, embora desigual. Um estudo de personagem para Harley Quinn. Os fãs do personagem, ou apenas querem ver mais do mundo controlado pelos vampiros, podem gostar desta edição, mas fora isso, este pode não ser o livro para quem procura uma estética semelhante ao título principal. A arte e a coloração são inconsistentes, destacando como dois estilos distintos podem distrair um título quando colocados um ao lado do outro. No vácuo, esta edição é um one-shot sólido e divertido, mas não pode deixar de encolher contra a arte e a coloração impressionantes do título principal e de Otto Schmidt. Com mais tie-ins confirmados para este universo, será interessante ver se esse estilo inconsistente continua, ou se esses outros trabalhos parecerão mais coesos com a base que o título principal estabeleceu. DC vs Vampires. Killers #1 dá mais um grande passo no avanço da história de DC vs Vampires. No entanto, algumas obras de arte, diálogos e caracterizações instáveis contínuas para Harley fazem com que eu não possa chamar esse quadrinho de bom.